do limite para abertura de créditos adicionais. Consta na proposta orçamentária a autorização de que o Poder Executivo abrir créditos suplementares até o limite de 30% das despesas fixadas no projeto de lei. Pertinente elucidar que, tanto sob a ótica constitucional quanto legal, o orçamento anual é fruto de um processo de planejamento tecnicamente conduzido que agrega objetivos e prioridades da coletividade, não estando incólume durante sua execução ao surgimento de fatos novos, não previstos na fase de elaboração, existindo, nesses casos, mecanismos que permitem a correção das falhas efetivada por meio dos créditos adicionais, seja de natureza suplementar, especial ou extraordinária, peculiarmente definidos na Lei 4.320, cujo manejo observará a natureza da insuficiência surgida no curso do exercício financeiro e as exigências constitucionais e legais para sua utilização. O Tribunal de Contas de Minas, em diversas ocasiões, recomendou a fixação desse percentual que o chefe do Executivo possa efetuar a abertura do crédito suplementar num patamar menor do que atualmente tem se praticado. A tese defendida pelo Tribunal de Contas é que o valor elevado viria a afrontar o disposto no artigo 167 da Constituição, ou seja, a concessão de créditos ilimitados. Podemos trazer à baila o voto proferido no processo de número 843.147 do Tribunal de Contas de Minas Gerais ante o percentual de 35% para suplementação da iniciativa. Tendo em vista que o objeto do projeto de lei é de cunho orçamentário, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Executivo, por força do disposto no artigo 48, inciso 4º da Lei Orgânica. Dessa forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, o prefeito apresentou ao veículo legislativo projeto de lei ordinária para disciplinar matéria afeta à alteração de legislação de natureza orçamentária. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para dispor sobre o PPA. Da prerrogativa de emenda pelos vereadores. O poder de emenda está previsto na Constituição, podendo a lei orgânica dispor sobre o poder de emenda da Câmara dos Vereadores nos moldes da Constituição decorrente do exercício da atividade legiferante intrínseca ao Legislativo. Contudo, a Constituição impõe limites e restrições ao poder de emenda nas leis orçamentárias pelo Legislativo. O STF, na ação direta de inconstitucionalidade 973.7, destacou que o poder de emendar que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas em inúmeros clausos pela Constituição Federal. Nesse sentido, o parágrafo 3º do artigo citado prevê a possibilidade de emendas ao projeto de lei orçamentária, desde que sejam compatíveis com PPA e LDO, atendendo à necessidade de indicar recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas a que incidam sobre dotações sobre pessoal e encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais, ou ainda devendo ser relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto. A reestimativa de receita pelo Legislativo só pode ser feita caso comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme dispõe o artigo 12, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A alteração do projeto pelo Executivo é admitida através de mensagens aditivas, enquanto não estiver concluída a votação do projeto inicial. Tais regras estão presentes na Lei Orgânica Municipal, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 133. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do substitutivo ao projeto de lei 4.228 para sua apreciação e votação. Itajubá, 11 de dezembro, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, e Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. O parecer ao substitutivo número 1 do projeto de lei 4.228/2017 está em discussão. Em aprovação, se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora ao parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.226/2017. Assunto: altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Eu peço ainda a Débora que faça a leitura do parecer, por favor, Débora. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4.226.
Parecer dos relatores. Referente ao plano orçamentário, na Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das denominadas leis orçamentárias, quais sejam o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Assim, devido à importância das finanças públicas e do respectivo controle, a Constituição dispôs um capítulo específico acerca do tema, instituindo hierarquicamente como instrumentos essenciais de planejamento, em seu artigo 175, leis de iniciativa do Poder Executivo responsáveis por estabelecer o PPA, a LDO e a LOA. Com efeito, entendemos que, para qualquer alteração das chamadas leis orçamentárias, torna-se necessário que seja obedecido o devido processo legislativo e, se aprovada, naturalmente será incorporada à lei em vigência. Referente à alteração, o Tribunal de Contas de Minas, na consulta 735.383, que teve como relator o conselheiro Licurgo Mourão, respondeu consulta formulada pelo senhor Leonardo Lacerda Camilo, prefeito municipal de Santo Antônio do Monte, no qual indagou sobre a possibilidade de, durante um exercício financeiro, ser editada norma legal que altere a lei de diretrizes orçamentárias. Assim como no projeto inicial, na previsão de criação de cargos e ou admissão de pessoal, considerando aqueles já previstos com a aprovação da Lei 3.198, está sendo alterada a previsão de cargos no Executivo nos seguintes termos. Secretaria Municipal de Governo exclui 7 cargos, Procuradoria-Geral do Município exclui 5 cargos, Secretaria Municipal de Planejamento exclui 1 cargo, Secretaria Municipal de Administração exclui 7 cargos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social exclui 15 cargos, Secretaria Municipal de Finanças exclui 10 cargos, Secretaria Municipal de Educação exclui 2 cargos, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos exclui 61 cargos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente exclui 1 cargo, Secretaria Municipal de Defesa Social exclui 4 cargos. Vale informar que no substitutivo em análise está ocorrendo um ato inverso se comparado aos exercícios anteriores, pois o chefe do Executivo está reduzindo o número de previsão de cargos contidos na LDO para vigência no exercício de 2018. Evidente que, para alteração de cargos, especialmente no caso de pessoal, necessário que também se altere a lei que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura, via projeto de lei específico e cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo. Na LDO, busca-se apenas uma autorização, previsão no instrumento legal adequado para posterior criação através de lei e outras que regulamentam o assunto. Não temos dúvida que seria praticamente impossível, financeiramente falando, ainda que esteja ocorrendo a redução na previsão, a criação de todos os cargos pretendidos na LDO. Eis que, nos termos do limite de endividamento de pessoal, o município ultrapassaria o permissivo prudencial disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos anexos citados no artigo 1º e justificativa constados à proposta em análise, verificamos alterações em alguns de seus valores na previsão da receita para os exercícios 2018, 19 e 20, com consequências naturais no resultado primário previstas nos mesmos exercícios e despesas fixadas. Eis que estamos diante da previsão de recursos. Apesar de não conter explicação no próprio projeto, entendemos ser reajustes necessários para uma realidade orçamentária em execução que acaba gerando consequências aos exercícios sequentes. Numa análise mais detalhada dentro do sistema das peças orçamentárias, são os novos valores previstos no PPA, refletindo na LDO, que serão finalizados e executados na LOA, a chamada tríade orçamentária. Destacamos que as receitas correntes totais estão com previsões um pouco acima do consignado no início do segundo semestre, quando da aprovação da Lei 3.198. Verificamos ainda algumas alterações no anexo 1A, receita com variações na receita tributária, decréscimo de outras receitas correntes para o exercício de 2018, 19 e 20. No mesmo anexo, para o próximo exercício, também existe considerável aumento na arrecadação através de transferência de capital, seja referente às expectativas de realização de convênios, tendo em vista as ações governamentais pretendidas em parceria com o governo federal e estadual. Nas despesas, conforme anexo 2A, verificamos acréscimo para o exercício em relação a outras despesas correntes, que são despesas fixadas para as despesas correntes e aumento em investimentos. Já no anexo de metas fiscais, anexo 1, metas anuais, exercício de 2018, 19 e 20, também existiu novo cálculo dos valores correntes e constantes, consignando recursos superiores aos constantes na LDO vigente. Observamos que o anexo 1, receitas, e o anexo 3, resultado primário, contidos na presente proposta, encontram-se diferente do contido e aprovado na Lei 3.198. Em detida análise, constatamos que o desdobramento das receitas elencadas e especificadas em ambos estão com menor grau de detalhamento.
Apesar de atender àquilo que determina o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 101, não foi encaminhada qualquer explicação formal referente às alterações nesses anexos. Ainda no que diz respeito aos anexos que acompanham o presente projeto e também faz parte da LDO para o exercício de 2018, apesar da alteração não ocorrer na totalidade dos anexos, conforme disposto no artigo 1º no presente substitutivo, foram encaminhados junto ao projeto todos os anexos que compõem a LDO 2018, o que facilitará a compilação e consulta da própria legislação. Enfim, o que verificamos nos novos anexos e valores previstos para a modificação da Lei 3.198 para o exercício de 2018 são reajustes necessários para o equilíbrio das receitas previstas e consequentes despesas, objetivando dar compatibilidade do PPA com a nova proposta orçamentária para o exercício de 2018. No tocante às receitas previstas no orçamento para o exercício de 2018, que refletirá na LDO 2018 e PPA 2018 a 2021, não cabe a esta manifestar sobre valores. Eis que são planejamentos contábeis do Executivo Municipal, oriundos de receitas tributárias e de transferências intergovernamentais. Devemos, sim, deixar consignado que, apesar da alteração dos valores, o projeto encontra-se em consonância com as normas aplicáveis ao caso, seja a Constituição, Lei 4.320 e Lei Complementar 101. De se observar também que qualquer valor consignado em um dos anexos que acompanham a LDO obrigatoriamente possui valores correspondentes e sua fonte equivalente, pois valores ali consignados que não correspondem com a realidade poderão gerar consequências na execução orçamentária. Com efeito, a própria legislação em vigor já dispõe de dispositivos legais que acabam por controlar a execução orçamentária em todo o exercício financeiro, através de mecanismos de avaliações bimestrais e quadrimestrais, além, é claro, dos procedimentos contábeis aplicáveis ao setor público. Em relação às metas fiscais, deve-se ter o devido cuidado em sua alteração, evitando alocar valores surreais e possíveis consequências orçamentárias que possam alterar o equilíbrio fiscal e descumprimento da legislação que dispõe sobre o assunto. Vale ressaltar que a falta de obediência naquilo que dispõe a lei é passível de sanções ao ordenador de despesas. No caso em análise, verificamos que a alteração pretendida ocorre antes mesmo do início de vigência da lei orçamentária para o exercício de 2018, não alterando qualquer valor ou índices que já se encontram em execução. Apenas ressaltamos que, acompanhado da presente proposta, também deu entrada à casa o substitutivo ao projeto de lei 4.227, que altera o PPA. A alteração pretendida no presente substitutivo acabará por trazer reflexos no substitutivo ao projeto de lei 4.227, o que determina certa ordem de votação dos mesmos. Assim, entendemos que, em primeiro lugar, seja votado substitutivo ao projeto de lei 4.227 e, posteriormente, substitutivo ao projeto de lei 4.226, para que exista a devida compatibilidade orçamentária. Votados e aprovados os dois projetos, passará a existir a necessária compatibilidade com a proposta orçamentária para o exercício de 2018. Voto dos relatores. De todo o exposto, entendemos que o projeto em análise está de acordo com a legislação vigente, não existindo qualquer impedimento legal para a alteração pretendida, ressaltando apenas a ordem de votação em relação à alteração pretendida no PPA 2018-2021. Itajubá, 11 de dezembro de 2017, relatores da Comissão de Constituição e Finanças. O parecer ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.226/2017, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, está em discussão. Em aprovação, aqueles que estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos dar sequência à leitura do projeto de lei complementar número 108/2017, assunto: dispõe sobre a redução da alíquota do Imposto Predial Territorial Urbano mediante adoção de medidas de construção sustentável no âmbito do município de Itajubá e da outras providências. Solicito ainda a Débora que faça a leitura do parecer, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei complementar 108. Primeiramente, verificamos que a Câmara Municipal possui competência para legislar sobre o tema, eis que não se trata de matéria resguardada nas competências privativas da União, previstas no artigo 22 da Constituição, ou nas competências do Estado de Minas, previstas nos artigos 9º e 10º da Constituição, tratando-se de matéria de interesse local, na forma do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Quanto à iniciativa do projeto de lei, o STF mudou o entendimento para admitir que lei que verse sobre o direito tributário são de competência concorrente entre o Executivo e o Legislativo.
conforme farta jurisprudência. Dessa forma, o vereador tem legitimidade para propor projeto de lei que verse sobre matéria tributária, inclusive sobre concessão de isenção. Contudo, o direito deve ser aplicado de forma sistemática e o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige alguns requisitos para permitir a concessão de benefícios fiscais, como isenções. Assim, para conceder isenção, anistia ou remissão, o projeto de lei deverá estar acompanhado dos documentos que demonstrem estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício que entrará em vigor e a renúncia e nos 2 anos subsequentes. O atendimento ao disposto na LDO. Demonstrar pelo menos uma das duas condições a seguir, que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 2º, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Analisando os autos do processo legislativo, vemos que o autor do projeto não apresentou os documentos exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e justificou que o desconto cedido é progressivo e somente viabilizado a partir de uma avaliação feita pela própria municipalidade, no que compete à regulamentação da lei. Data vênia, discordamos da possibilidade de apresentar a estimativa de impacto e demais requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante regulamentação da lei pelo Poder Executivo, por não haver previsão legal nesse sentido, mas, ao contrário, ser exigida a apresentação prévia dos documentos apontados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo tais requisitos matéria sujeita ao poder de regulamentar as leis pelo Executivo. Data vênia, os documentos exigidos pelo artigo 14, supramencionado, devem acompanhar o projeto de lei, documentação sem a qual, com cessa vênia, não há como aprovar o projeto de lei por ser condição sine qua non. Diante da importância e complexidade do tema, realizamos consulta junto ao IBAM e imprimimos os pareceres emitidos por aquela instituição, aos quais o IBAM também concorda que, sem apresentação dos documentos exigidos no referido artigo 14, o projeto de lei não pode ser aprovado, sugerindo, naqueles casos, que a Câmara possa sugerir e não obrigar ao chefe do Executivo que, se entender por bem, apresente tais estudos e documentos. Voto dos relatores. Ante o exposto, o presente projeto de lei pode ser aprovado desde que sejam anexados aos autos os documentos exigidos pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme os fundamentos acima apresentados. Não havendo a comprovação do atendimento à referida exigência legal, o projeto não pode ser aprovado por restar ilegal em face da Lei de Responsabilidade Fiscal. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de dezembro de 2017, relatores da Comissão de Constituição e Finanças. O parecer sobre o projeto de lei complementar número 108/2017. Assunto: dispõe sobre a redução da alíquota do imposto predial territorial urbano, mediante a adoção de medidas de construção sustentável no âmbito do município de Itajubá e de outras providências. Está em discussão. Em aprovação. Fabrício. Boa tarde, senhor presidente. Kleber Davi, boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. O jurídico não deu para somente aprovar se anexar comprovantes? Não foi esse o parecer? Não, ele está considerando inconstitucional e está talvez sugerindo que seja apresentado de outra forma e não como um projeto de lei. É isso, Molina? Nós vamos votar o parecer conforme está. O parecer diz que só pode continuar tramitando se for anexado os documentos. Então, nós vamos aprovar dessa forma. Se em algum momento vier os documentos, volta a tramitar. Então, sim. Então, esse Então, seria... está com o parecer. Então, o parecer está desfavorável, no caso. Está desfavorável. Nós estamos votando o parecer desfavorável. Exatamente. Parecer desfavorável. Para não tramitação. Da forma que o projeto foi apresentado, é desfavorável. Continua a discussão. Em aprovação, aqueles que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Mais um. Vamos agora ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.227/2017. Assunto: altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021. Solicito a Débora também fazer a leitura do parecer, por favor. Comissão de Constituição, Comissão de Finanças, parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4.227. O PPA é o instrumento utilizado pelo chefe do Executivo para estabelecer diretrizes, objetivos e metas quanto à realização de despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como das relativas aos programas de duração continuada. O
PPA é, assim, instrumento básico para o planejamento governamental no nível tático, do qual também fazem parte a LDO e a LOA. Dos três, é o que tem um horizonte maior, 4 anos, e serve como referência para a elaboração dos demais. Nesse contexto, referente ao plano orçamentário, na Constituição, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das denominadas leis orçamentárias. Assim, devido à importância das finanças e do respectivo controle, a Constituição dispôs um capítulo específico acerca do tema, instituindo hierarquicamente como instrumentos essenciais de planejamento, em seu artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo, responsáveis por estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Os valores da receita corrente e receita de capital estão subdivididos, respectivamente, em receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital. No anexo 2, na descrição dos programas, está existindo a readequação do custo total estimado para cada programa governamental, metas e custos. Todos os custos totais estimados receberam alterações nos seus valores, valendo destacar que tiveram aumento os seguintes programas: representação política e social do Executivo, desenvolvimento agroindustrial, administração do ensino fundamental, desenvolvimento do esporte e lazer, atendimento básico de saúde, vigilância sanitária, transporte e trânsito de qualidade. Administração financeira e tributária, saúde da família, urbanismo de qualidade, desenvolvimento tecnológico, ciência e tecnologia, defesa social, atendimento à educação especial e regulação, controle e avaliação. Já com reduções do custo total estimado para o programa, estão atuação legislativa da Câmara, apoio à administração pública, manutenção e revitalização da educação infantil, manutenção e revitalização do ensino fundamental, ensino supletivo e educação de jovens e adultos, manutenção e revitalização da cultura e turismo, habitação popular, assistência social e comunitária, saúde e vida, controladoria interna, informatização e modernização tecnológica, desenvolvimento econômico 1, desenvolvimento econômico 2, programa estruturador olímpica, fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social e reserva de contingência. Em nosso entendimento, são valores realocados em conformidade com a real necessidade dos gastos que estão sendo planejados para o exercício de 2018, levando em consideração a atual realidade econômica nacional e seus reflexos nos municípios. Já no anexo 3, nas ações e unidades executoras, em consequência das alterações ocorridas nos anexos anteriores, natural que esteja existindo a readequação do custo financeiro total dos projetos e atividades. Além dessas adequações, também está existindo a inclusão e exclusão de projetos e atividades em algumas secretarias. Nessas alterações e remanejamentos de programas, em algumas secretarias, também tornará necessária a mesma alteração na LDO para o exercício de 2018 e consequente previsão nas dotações orçamentárias contidas na LOA do próximo exercício para fazer face a todas as despesas do município. São adequações necessárias e que irão proporcionar a devida compatibilidade entre as peças orçamentárias. Entre as alterações do anexo 3, destacamos a nova unidade da Controladoria Geral do Município como órgão do Executivo Municipal, deixando de ser um programa da Secretaria Municipal de Governo, passando a ter maior autonomia e com status de secretaria. Neste caso, com a alteração da Controladoria Geral do Município para unidade executora, também deverá constar a mesma estruturação, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, bem como na Lei Orçamentária Anual do mesmo período. Vale repetir que são as alterações necessárias para a devida compatibilidade entre as peças orçamentárias e consequente execução orçamentária para o novo exercício. Ainda no anexo 3, ficha 3015, reequipamento do Fundo Municipal de Saúde na unidade Secretaria Municipal de Saúde, verificamos a alteração significativa de valores para o exercício de 2018, passando de 5.000 para 435.950, com custo financeiro total para os 4 exercícios de 22.000 para 452.950. No mesmo anexo 3, encontramos 2 projetos com o mesmo número e denominação, porém com valores diferentes nos exercícios e execuções orçamentárias. Secretaria Municipal de Saúde, ficha 2.281, participação em contrato, rateio com consórcio intermunicipal de saúde. Essa mesma repetição encontramos na LDO e LOA. Apesar de não existir qualquer informação complementar, estamos entendendo que trata-se de prática da própria operacionalização em questão, principalmente porque as subunidades são diversas, CISMAS e CISU.
Mesmo assim, caso seja necessário, devido esclarecimento sobre o assunto, sugerimos que seja questionado aos técnicos responsáveis para a elaboração da presente proposta junto ao Executivo, eis que já estaríamos tratando da execução orçamentária, fugindo da questão jurídica ora analisada. Entendemos ser assunto de competência da própria comissão responsável pelo parecer. Aliás, referente ao assunto, considerando que o projeto não está acompanhado de justificativas individualizadas e específicas de cada ação ou mesmo unidade executora, a própria Lei 3.197 determina em seu artigo 4º que na alteração ou exclusão de programa conterão a exposição das razões que motivam a proposta e indicação da fonte de recursos quando o caso. Com efeito, ocorrendo a revisão do PPA, deverá ser observado o disposto no artigo 4º da Lei 3.197, nos seguintes termos: inclusão de programas, diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto e indicações dos recursos que financiarão o programa. Alteração ou exclusão de programas, exposição das razões que motivam a proposta e indicação da fonte de recursos. Apesar de constar na justificativa que o substitutivo está sendo apresentado devido à necessidade de readequar a previsão de receita e despesa aos projetos em andamento e manter a compatibilidade entre PPA, LDO e LOA, como está ocorrendo a alteração de programas e até mesmo a criação de uma nova unidade, a nosso ver, a justificativa individualizada em cada caso evitaria qualquer questionamento e atenderia de forma direta e clara o disposto na própria lei que aprovou o PPA. Por fim, em consequência das alterações contidas no anexo 2, estão sendo alterados ações e valores dos exercícios no anexo 3, modificando, no resumo, o anexo ao projeto, os recursos contidos para cada uma das unidades do Executivo Municipal. Referente às novas receitas previstas no orçamento para o exercício de 2018 e que refletirá no PPA 2018-2021 e LDO 2018, não cabe a essa manifestar sobre valores, eis que são planejamentos contábeis do Executivo Municipal oriundos de receitas tributárias de transferências intergovernamentais. Devemos, sim, deixar consignado que, apesar da alteração dos valores, o projeto encontra-se em consonância com as normas aplicáveis ao caso. Se observar que a própria legislação já possui dispositivos legais que acabam por controlar a execução orçamentária em todo o exercício financeiro através de mecanismos de avaliações bimestrais e quadrimestrais. Assim, podemos afirmar que toda execução orçamentária, sempre orientada pelo PPA e LDO, deverá observar as normas contábeis pertinentes ao setor público, cabendo ao Legislativo exercer seu papel institucional de controle externo na maioria dos casos. Nessa seara, não só no papel institucional de controle externo, mas também o de fiscalizar, caberá ao vereador acompanhar a execução orçamentária prevista e utilizar das ferramentas legalmente constituídas para o fiel exercício de sua função. É o que chamamos de o poder-dever. Apenas ressaltamos que, acompanhado do presente substitutivo, também deu entrada na casa o substitutivo do projeto de lei 4226, que altera dispositivos da LDO. A alteração pretendida no presente projeto acabará por trazer reflexos no substitutivo ao projeto de lei 4.226, o que prioriza certa ordem de votação dos mesmos. Assim, entendemos que, em primeiro lugar, seja votado o substitutivo ao projeto de lei 4.227 e, posteriormente, o projeto que dispõe sobre a alteração da LDO, para que exista devida compatibilidade orçamentária. Votados e aprovados os dois projetos, passará a existir a necessária compatibilidade com a proposta orçamentária para 2018, que também se encontra em trâmite nessa casa. Voto dos relatores. De todo o exposto, com esclarecimentos exigidos pelo artigo 4º da vigente Lei 3.197, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida no substitutivo ao projeto de Lei 4.227, observado, porém, a ordem de tramitação dos projetos citados. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de dezembro de 2017, relatores da Comissão de Constituição e Finanças. Antes de colocar em discussão, eu queria registrar a presença do colega vereador Wilson do Povo, que também faz parte da nossa comissão, né, Wilson? Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.227/2017, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021, está em discussão. Em aprovação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Jorge, quer falar, Jorge? Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu assinei isso aí como relator desse projeto 4220
Nós estamos falando do Pensei que era o 4227. 20. Perdão. Desculpa. Então, o 20 não está em discussão ainda. Então, para fechar esse parecer, aqueles que estiverem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Então, a pauta dessas duas comissões encerra-se com isso, né? Só que essa outra, o Santi, que estava aqui, o Santi é o presidente? Eu tinha que passar a presidência para ele. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa reunião das nossas comissões, as duas comissões em conjunto, Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação e Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Muito obrigado. Não, Zé Pequeno, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Esse projeto que eu vou ler agora foi assinado só por suplente. Da Comissão de Obras, Sebastião. Da Comissão de Obras. Da Comissão. Da Comissão de Obras. Da Comissão de Obras vai ser. Paixão. Os suplentes. Jorjão, o relator. Quem vai votar é o Sebastião e o Jorjão. Da Comissão de Não, quem assinou como relator foi o Zé Pequeno. Quem vai votar ele é o Zé Pequeno e o Kleber Davi. Esse projeto agora, que vai ser lido. Não, tem outra reunião da comissão, outro projeto só da Comissão de Aqui. Aí, além desse projeto, que é o 7,
vamos ler o 107, que já está na pauta, né? Podemos? Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião das comissões. Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Solicito a Débora a leitura da emenda número 01 ao projeto de lei complementar número 107/2017. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores à emenda 1 ao projeto de lei complementar 107. De autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina e apoiamento dos vereadores Marcos Pereira de Paula, Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Wilson Batista Paiva, Kenner Augusto Maia, José Maria Silva, Joel Carlos de Almeida e José Vladimir dos Santos, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá a emenda 1 ao projeto de lei complementar 107, que altera dispositivos da Lei Complementar 16, que dispõe sobre o Código Tributário. Parecer dos relatores. Preliminarmente, após detida análise ao caderno processual, constatamos que, apesar da emenda conter os nomes dos vereadores José Francisco Marques Ribeiro e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, os mesmos solicitaram a retirada de assinatura através do ofício 109, protocolado na Casa, em 29 de novembro do corrente ano. Nos termos do artigo 146 do Regimento Interno, como não se trata de assinaturas de apoio legal ou regimental sendo realizada tempestivamente antes da análise pelas comissões e votação em plenário, entendemos ser possível as solicitações dos nobres edis. Doravante, a emenda em análise não contará com o apoio dos citados vereadores. Referente à questão da matéria, como já externado no projeto, é de lei complementar da órbita do Código Tributário Municipal, como podemos confirmar no artigo 47, parágrafo único, inciso 1º da Lei Orgânica, pois busca alterar o próprio Código Tributário para reformular as disposições que especifica e, para tanto, mister, se faz que se dê através de instrumento normativo situado no mesmo nível daquele diploma legal. Diz o regimento interno, no parágrafo 2º do artigo 144, diz que podem ser autores de proposições, dentro dos seus respectivos limites e prerrogativas, o chefe do Poder Executivo Municipal, a mesa diretora, os vereadores, qualquer comissão permanente da Câmara, individualmente ou em conjunto, a população, nos casos e sob os requisitos definidos no artigo 46 da Lei Orgânica. Sobre emendas, dispõe o artigo 166 do Regimento Interno da Casa, que emenda é a proposição apresentada por vereadores, comissão permanente ou pela mesa, e visa alterar parte do projeto a que se refere. No artigo 168, determina que no transcorrer das discussões, as emendas de plenário serão apresentadas em primeiro turno por qualquer vereador e em segundo turno, desde que coletivas subscritas por bancada de partido, de situação ou de oposição, de maioria ou minoria, contanto que institucionalizadas através da eleição de um líder ou subscritas por 1/5 dos vereadores. Consoante a doutrina tradicional, o poder de emenda cabe ao parlamentar, vez que aos membros do Poder Legislativo compete a prerrogativa da elaboração de leis. Ademais, a emenda ocorre no transcurso da tramitação legislativa e os titulares de iniciativa de lei extraparlamentares não participam dessa fase. Segundo o entendimento do STF, em copiosa jurisprudência, e não se observando a correlação do tema, a emenda representaria, na verdade, uma iniciativa legislativa sobre matéria reservada à iniciativa de outro poder, gerando, desse modo, um vício na origem do processo, não sendo sanado nem mesmo com a posterior sanção do chefe do Poder Executivo. Assim, pode-se afirmar que o exercício do poder de emenda pelos parlamentares em proposições oriundas de outros poderes caracteriza-se como prerrogativa inerente à função legislativa do Estado. No entanto, incide sobre essa prerrogativa as restrições decorrentes do texto constitucional, bem como a exigência de que as emendas parlamentares sempre guardem relação de pertinência com o objeto da proposição legislativa. Referente aos aspectos legais, no que diz respeito às exigências constitucionais tributárias, as observações realizadas ao projeto de lei complementar 107 também são pertinentes à presente emenda. Assim, o objeto se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados no município, esculpidos no artigo da Constituição e autorizada pela competência concorrente entre a União e municípios.
Por derradeiro, vale destacar que a alteração pretendida via emenda 1 ao projeto de lei complementar 107 não traz qualquer contradição aos requisitos exigidos na lei complementar 101. Principalmente no que diz respeito à renúncia de receita, eis que estamos tratando apenas de um projeto de lei em tramitação, não existindo até o momento qualquer amparo legal para a exigência e cobrança dos novos valores das taxas de coleta de lixo em nosso município, assim como o aumento pretendido, a redução via emenda parlamentar está ocorrendo em tese e em relação a um projeto e não à lei vigente. Voto dos relatores. De todo o exposto, os relatores da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira não verificam qualquer impedimento legal para a regular tramitação em plenário da emenda 1 apresentada ao projeto de lei complementar 107, ressaltando apenas os comentários já realizados em relação ao projeto para a efetiva vigência das alterações para o exercício de 2018. No que tange ao mérito, o relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, diante da crise econômica pela qual passa o país, não considera prudente nenhum aumento de tributos e, dessa maneira, se manifesta contrariamente à emenda 1 ao projeto de lei complementar 107. Itajubá, em 14 de dezembro de 2017. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Jorge Andrade, relator da Comissão de Finanças. Antônio Raimundo Santos, relator da Comissão de Obras. Antes de colocar em discussão, eu queria ainda registrar a presença das comissões aqui, o companheiro Jorge Andrade, da Comissão de Finanças, né, suplente da comissão, e o Antônio Raimundo Santos, da Comissão de Obras, né, suplente. Não, o Sebastião já está desde o começo conosco aqui, já foi citado, só para registrar. O parecer, a emenda 01 do projeto de lei complementar número 107/2017 está em discussão. Senhor presidente, eu até equivoquei, aquela hora era 40:27 e é 42:20, né? A questão, dentro da legalidade, ela realmente está contemplando. E então, eu assinei como relator para a questão para tramitar, dentro da legalidade, para ir para a votação da plenária. Mas lá eu faço minha colocação. Então, estou dizendo que, dentro da legalidade, eu assinei registrado como relator. Continua a discussão. Em aprovação, aqueles que tiveram, quer discutir? Eu só uma dúvida aqui para depois, só com o Dr. Caio. Uma questão, até por causa da emenda ter sido colocada em função do IPTU, só queria colocar uma dúvida se essa relação, nesse projeto de lei, é normal essa relação? Pode ser feita essa relação da cobrança da taxa de lixo pela metragem do IPTU? Porque eu não lembro de ter comparecido a primeira. É só um ajuste. A emenda é o ajuste. A minha. Não, pode. Enquanto o Dr. Caio está se posicionando, só o meu entendimento. Nós estamos falando de uma mudança da tarifa de uma lei que já existe, já é cobrado há um bom tempo dessa forma, conjunta. Então, assim, é bom tirar essas dúvidas, sim, mas é um questionamento que, na verdade... A gente existe tantas coisas que... É um questionamento que não está na pauta, entende? Mas é que a sua cobrança da emenda vai ser baseado nesses fatos. Então, a minha dúvida é... A sua dúvida é se pode legal, cobrar junto com o IPTU. Está sendo legal cobrar essa taxa juntamente com o IPTU. Entendeu? Porque esse é um projeto de lei. Se a resposta for que não, está sendo cobrado há uma década ou mais indevidamente. Essa é uma dúvida, porque nós estamos tendo duas taxas na mesma cobrança, duas taxas totalmente distintas. Mas isso que eu queria colocar, o parecer é sobre a alteração de valores e não da forma de cobrança. A cobrança já existe. O parecer é sobre a redução. Eu sei, mas vai ter uma alteração. A alteração vai ser feita na cobrança. A minha dúvida é, essa cobrança ela é legal? Então vamos ouvir. Da mesma forma que está correndo. No mesmo boleto, os dois Sim, cobranças. isso que eu... Porque tem tem... separado. Especificado o IPTU tanto
taxa de lixo Sim, tanto. É destacado o valor, né? Eu só estou destacado. falando que nós vamos colocar aqui, a gente está no aumento da coleta de lixo, certo? Então, quer dizer, a gente está alterando um valor dentro de um outro valor, correto? Alterando o valor da taxa de lixo. Daí Nós vai, vamos alterar, consequentemente, então. vai alterar lá É no- justamente, a minha dúvida é, essa lei, colocando essa lei, nós vamos ter a cobrança das duas, que são áreas completamente distintas no meu modo de ver. Você está cobrando moradia e está cobrando coleta de lixo. Eu não sei se isso, uma coisa tem a ver. Eu estou falando coisas que já estão cobrando faz muito tempo, já que estão fazendo essa nova taxa, né, se colocamos essa emenda, se essa cobrança é correta ou está indevida há muito tempo e está na hora de... Ô, Fabrício, Vejo irregularidade. eu acho que esse questionamento seu tem que ser no parecer da lei e não da emenda. A emenda, a lei que você poderia questionar na aprovação da lei, do parecer sobre a lei, não da Sim, emenda, sim, só que- se é legal cobrar junto com o IPTU a taxa de lixo. Eu acho até por uma questão financeira, você não ter que fazer 2 boletos, 2 cobranças, justificaria. Não, Mas eu, porque a emenda ainda está sobre a taxa. Ela emenda a lei, né? Mas eu acho que no parecer da lei que tem que ser questionada essa inclusão, não da emenda. Porque a emenda só trata de redução do valor, não é isso? Não interfere. Vejo, não tem problema nenhum. Porque a taxa de lixo aqui vai ser cobrada aqui é mensal? Ou é mesmo fala de IPTU? É um valor fixo anual? A taxa de lixo é um valor fixo Ok. anual ou é mensal? Anual. Anual, então não há problema Assim nenhum. como o IPTU. Vai discriminar. Problema nenhum. Ok, Fabrício? Bom, o parecer continua em discussão. Jorge? Não, essa dúvida aí é o seguinte, geralmente o PTU vem a taxa de lixo e o PTU. O que a emenda está fazendo é o valor agora. Isso, só está mexendo no valor. No valor. É esse valor que realmente ele fez a emenda que vai para a plenária para nós discutir. Lá na votação, se concordamos ou não. Legalmente, a proposta que foi para a legalidade para ir, isso está perfeito. Agora, os valores será discutido. Será discutido. Correto? Santi? Eu entendo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. A cobrança no mesmo carnê não tem problema nenhum. Tá A questão correto. operacional, né? Agora, o que pode ser questionado, vereador Fabrício, é a forma de cobrança da taxa de lixo. Pode ser questionado, porque ela é cobrada no município de Itajubá por metro quadrado de área construída. Isso não quer dizer, né, que é a melhor maneira, porque você pode ter uma casa de tantos metros quadrados, com um morador, a quantidade de lixo gerada por ele é uma, e com 10 moradores, a quantidade de lixo é outra, né? Sobre isso, pode ser questionado. Aí pode haver até uma questão de possibilidade de ser indevida a forma de cobrar, né? Só isso. Ok. Mais alguém quer comentar? Então, a emenda ao parecer a emenda número 01 ao projeto de lei complementar número 107, 2017, está em aprovação. Quem estiver favorável à emenda, que permaneça como estão, aprovada. Pode, senhor presidente. No mérito, eu fui contra a emenda, então eu Só o- parecer com... Vereador Santi, antes do senhor Então, com pronunciar a o seu voto, ressalva do vereador Santi, então. só uma ressalva. O parecer já está dizendo isso. Sim. Então o senhor é favorável ao parecer. Ah, sim, perfeito. Entende? O parecer já está dizendo que Muito pelo obrigado. mérito e tal. Obrigado, tá certo. Então Ok, todos são então favoráveis. ao parecer. aprovado por unanimidade, então. Muito obrigado. Toma outra. Ainda nas comissões, nós vamos apreciar a emenda ao projeto de lei complementar número 105/2017, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itajubá. Também solicito a Débora para fazer a leitura, por favor. Parecer jurídico ao substitutivo ao projeto de lei complementar 105 de 2017. Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itajubá, constante na lei complementar 9, para criar a Controladoria Geral do município, extingue e cria cargos na lei complementar 67.
Relatório. Trata-se de substitutivo ao projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Executivo que visa alterar a estrutura administrativa da Prefeitura com a criação da Controladoria Geral do município, além de criação e extinção de cargos no quadro de pessoal do município de Itajubá. A Controladoria Geral do município vem substituir a Controladoria Interna atualmente vigente. A estrutura proposta para a Controladoria Geral do município contempla, além da figura do Controlador Geral do município, a criação de 2 departamentos diretamente a ela subordinados, quais sejam o Departamento de Análise e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios e o seu Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos, com seus respectivos diretores. Os cargos a serem criados são 3, sendo o cargo de natureza política, ou seja, com status de secretário, de controlador geral do município e 2 cargos de provimento em comissão de diretores, que responderão por cada uma das diretorias acima citadas. Da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Da iniciativa. Tendo em vista que o objeto do projeto de lei complementar visa a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, com a criação da Controladoria Geral do município, em substituição à Controladoria Interna, a criação de 2 novos departamentos, além da criação de cargos, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Executivo, por força do disposto na Lei Orgânica, no seu artigo 48, inciso 2º. Terceiro. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação, o projeto de lei, o mesmo segue parcialmente as regras da Lei Complementar 95, da confusão entre cargo em comissão e cargo político. Conforme consta no teor do artigo 6º do projeto de lei complementar 105, estão sendo criados 3 cargos de provimento em comissão. Controlador-Geral do município, diretor do Departamento de Análise e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios e diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos. Ocorre que o anexo 1 apresenta o cargo de Controlador-Geral do município como agente político. Desta forma, a criação desse cargo, sob a natureza de provimento em comissão, está incorreta, pois o agente político ocupa cargo de natureza política. As pessoas investidas em cargos políticos de secretários municipais são consideradas como agentes públicos ou políticos, diferentemente daqueles investidos em cargos públicos, caracterizados como servidores públicos. Conforme ensina a abalizada doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a expressão agentes públicos é a mais ampla que se pode conceber para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao poder público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação. Diz a Constituição sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido pelo presidente e auxiliado pelos ministros de Estado. Ou seja, os ministros de Estado são ocupantes de cargos de existência necessária, política, porque componentes do governo. O chefe do Poder Executivo é livre para escolher seus quadros de governo, mas não o é para escolher seus quadros administrativos, especialmente após a edição da súmula vinculante 13 do STF. Porque, dentre os quadros administrativos, estão os cargos em comissão, os cargos de provimento efetivo e as funções de confiança. A própria Constituição, sentando praça desse caráter constitucional eminentemente político dos ministros de Estado, e isso vale no plano dos Estados-membros e no plano dos municípios, além de dizer os requisitos deles, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, diz o que basicamente lhes compete. Então, o locus jurídico dos auxiliares de governo é diretamente constitucional. A Constituição veio atestar o caráter político do cargo e do agente. Confirmando esse entendimento que o cargo de secretário municipal não se enquadra nos denominados cargos em comissão, inclusive afastando a caracterização de nepotismo, o STF, através de seu pleno, firmou o entendimento que a natureza do cargo de secretário é política e não administrativa. O eminente ministro Dias Toffoli, quando da decisão da reclamação 7.590, assim se manifestou. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundados na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição, não estando seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. Assim sendo, se o prefeito pretende que o cargo de controlador-geral do município possua status de secretário, dando ao seu ocupante a definição de agente político, a atual redação apresentada não socorre. O
prefeito, em sua justificativa, diz ser impossível redacionar o dispositivo legal a classificação de agente político para o cargo de controlador geral do município, onde apenas a título de exemplificação citamos o artigo 5º, incisos 1 e 2 da Lei Federal 13.341. Artigo 5º. Ficam criados os cargos de Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Nota-se pelo presente dispositivo legal apresentado pelo prefeito para fundamentar sua decisão a criar os cargos de ministro, não mencionam a expressão em comissão, exatamente em função de se tratar de cargo político. Assim, para adequação do texto, sugere-se a apresentação de emenda modificativa ao artigo 6º da proposição com a seguinte emenda. Artigo 6º. Ficam criados no quadro de pessoal do plano de cargos e carreiras dos servidores públicos da Prefeitura, de que trata a Lei Complementar 67, de 28 de dezembro de 2011, os seguintes cargos. Um cargo de controlador-geral do município, com status de secretário municipal, um cargo de provimento em comissão de diretor do Departamento de Análise e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios, um cargo de provimento em comissão de diretor do Departamento de Auditoria, Inspeção e Análise de Pagamentos. Do tipo legal. O prefeito apresentou o veículo legislativo Lei Complementar para disciplinar matéria afeta à alteração da organização administrativa e para a criação de cargos. Por esta regra, o tipo de proposição apresentada seria a adequada. Ocorre que a emenda 47 alterou esse dispositivo, mantendo o rol de matérias disciplinadas por lei complementar, somente aquelas descritas nos incisos 1, 3 e 5. Dessa forma, a criação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como lei de organização administrativa municipal, deixaram de ser disciplinadas através de lei complementar e passaram para leis ordinárias. Portanto, o veículo legislativo adequado para tratar dos assuntos presentes no projeto de lei complementar 105 seria lei ordinária, mesmo que esta venha a alterar dispositivos da lei complementar em vigor. Não existe qualquer inconstitucionalidade formal quanto à espécie normativa utilizada para alterar os dispositivos de lei complementar. A matéria em foco não é mais reservada à edição de lei complementar na lei orgânica municipal. Contudo, nada impede que o legislador utilize-se de tal norma para tratar de tema não reservado à lei complementar. Em tais hipóteses, como no caso em concreto, o projeto de lei complementar 105, esse diploma só será lei complementar, caso seja aprovado em plenário, sob o aspecto formal, enquanto que substancialmente será lei ordinária. Portanto, ainda que a matéria pudesse ser tratada através de projeto de lei ordinária, nada obsta que sua apresentação na forma de projeto de lei complementar. Contudo, com a escolha dessa modalidade, sua tramitação e votação deverá seguir o rito de lei complementar, inclusive em relação ao quórum necessário para sua aprovação, ou seja, a maioria absoluta dos membros da edilidade. Do mérito. O grande desafio para os administradores públicos é a otimização e utilização dos recursos disponíveis, cada vez mais escassos, frente às despesas públicas cada vez mais crescentes. Atualmente, a credibilidade administrativa de muitos governantes repercute negativamente na opinião pública. A corrupção é um exemplo disso, que traz sérios prejuízos à sociedade. Na gestão pública, nos dias atuais, existem muitos relatórios financeiros, orçamentários e contábeis que fornecem um grande número de informações, mas, em sua maioria, ainda poucos são utilizados para o processo de tomada de decisões. A responsabilidade pelo gerenciamento transparente das contas públicas também é de extrema importância para os gestores públicos, pois a sociedade deve entender o que está sendo feito, isto é, onde estão sendo gastos os recursos públicos e o que estão fazendo para melhorar os serviços prestados à comunidade. Diante do exposto, surge a necessidade da administração pública implementar mecanismos de sistemas de informações gerenciais com a implantação de uma controladoria no setor governamental. A controladoria é de grande importância, pois poderá contribuir para que os gestores públicos busquem cumprir os programas, as metas e as ações de governo num ambiente de controle, dentro de um cenário transparente, eficiente e legal. A unidade de controladoria municipal poderá fornecer aos administradores municipais sistemas de controle que lhes permitam acompanhar de perto o desenvolvimento dos serviços públicos e assegurarem a correta aplicação dos recursos e a preservação do patrimônio público. Desse modo, no setor público, a controladoria pode contribuir para aumentar a transparência das contas públicas, bem como para cumprir eficazmente a obrigatoriedade de elaboração e publicação dos relatórios exigidos pelas seguintes legislações: Lei de Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal, com foco no controle interno da gestão orçamentária e financeira.
Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei complementar 105 para sua apreciação e votação com a sugestão da emenda em seu artigo 6º. Itajubá, 15 de dezembro de 2017. O parecer sobre o substitutivo ao projeto de lei complementar número 105/2017, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itajubá, está em discussão. Só que, senhor presidente, questão de quem que vota nesse projeto? Quais? Não, Débora? quem vota no parecer ou no projeto? Não, nesse parecer aí. É o parecer das comissão- três comissões, a Comissão de Finanças, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Obras, Serviço Público e Habitação e Política Urbana, que vota no parecer, tá? O parecer está em discussão, em aprovação. Os senhores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Bom, agora encerramos o trabalho, né, dessa comissão. Agradeço, então, a presença de todas as comissões aqui. Boa tarde a todos. Agora é só da nossa, né? Só da nossa. Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Apreciação do parecer sobre o projeto de lei número 4.241/2017, que institui o projeto Adote a Saúde no âmbito do município de Itajubá e dá outras providências. Eu solicito a nossa assistente Débora que faça a leitura do parecer, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.241. Inicialmente, vale consignar que o projeto de lei objeto desse parecer tem por fito incentivar a sociedade civil organizada e ou pessoas jurídicas a contribuírem na conservação e manutenção dos postos de saúde. Não bastante seja louvável a iniciativa, temos não ser possível que lei de iniciativa parlamentar imponha ao Executivo a celebração de termo de cooperação com particulares. O projeto de lei tem por escopo angariar a colaboração direta de pessoas físicas ou jurídicas de direito de sociedade civil para a manutenção de postos de saúde. O referido programa se caracteriza pela adesão espontânea dos interessados, que se comprometerão a observar condições estabelecidas em termos de cooperação e, em contrapartida, poderão explorar publicidade e receber incentivos fiscais. Nesse sentido, temos que a propositura legislativa, que determina ao Executivo celebrar ato tipicamente administrativo, é inconstitucional por afronta ao princípio da separação dos poderes e invade matéria de competência exclusiva da chefia do Executivo, a qual sequer demanda iniciativa de lei por parte desse último para sua consecução. Assim, reiteramos que os atos de mera gestão de coisa pública sujeitam-se única e exclusivamente ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cuja prática não se sujeita à oitiva, autorização ou controle prévio do Legislativo, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo do atual sistema imposto. Com efeito, é incompatível com o ordenamento constitucional e, principalmente, com o princípio da separação dos poderes, qualquer ato legislativo que tenha por escopo disciplinar matéria de lei cuja iniciativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo ou que venha a autorizar o chefe do Poder Executivo a executar determinada tarefa que, para ser realizada, prescinde de autorização do Legislativo.
Registre-se que mesmo a mesma aprovação pelo chefe do Executivo do projeto de lei autorizativa através da sanção não seria capaz de sanar esse vício de iniciativa. Aliás, é pacífico na jurisprudência do STF que as leis não respeitam o devido processo legislativo na sua formação são consideradas formalmente inconstitucionais, não se aplicando mais a súmula 5. Essa grave inconstitucionalidade resultante da desobediência ao devido processo legal, que também deve nortear todo o processo legislativo, viola a regra da Constituição que exige para o seu início e discussão uma prévia justificação do chefe do Executivo. Saliente-se que essa prévia motivação é elemento imprescindível para que a norma seja formalmente constitucional. Outro ponto que destacamos sobre o objeto da proposta seria a questão da adoção, que, a depender do caso concreto, implicaria não apenas obrigações ao particular, mas também poderá lhe conferir direitos oriundos da utilização do bem público. Entendemos que deve ser oportunizado a todos os interesses iguais condições de acesso por intermédio do procedimento licitatório, não sendo factível ao município estabelecer hipótese de dispensa de licitação por afronta à competência privativa da União para legislar sobre regras gerais de licitação. Atualmente, o rol elencado no artigo 24 da Lei 8666 é exaustivo, não cabendo qualquer ente da federação acrescer hipóteses. Com isso, a previsão do projeto de lei que possibilita a utilização de propaganda poderá trazer ao particular um benefício com o uso do bem público. Apesar de aparentemente cuidar de uma troca, jamais será a forma correta de utilizar o bem público para uso e interesse particular nos termos da legislação vigente. Por derradeiro, não poderíamos deixar de comentar a redação proposta ao artigo 6º do projeto, autorizando o poder público municipal a conceder outros benefícios ao adotante, como redução ou isenção de taxas ou impostos às entidades ou pessoas jurídicas integradas ao projeto. Nesse caso, concessão de benefícios poderá caracterizar renúncia de despesa. Dessa maneira, conforme regras do citado artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Voto do relator. Do exposto, embora iniciativa meritória do nobre vereador, entendemos que o projeto em análise esbarra não só no vício de iniciativa para as normas pretendidas, mas também na violação do princípio constitucional da reserva da administração e possível renúncia de receita, podendo ser objeto de indicação junto ao chefe do Poder Executivo, para estudo e posterior tramitação nessa Casa. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de dezembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. O parecer sobre o projeto de lei número 4.241/2017, assunto: institui o projeto Adote a Saúde no âmbito do município de Itajubá e da outras providências, está em discussão. Em aprovação, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço a presença de todos os componentes das comissões, muito obrigado. Hoje foi uma maratona. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Débora, também. Muito boa tarde a todos. Mais tarde, enquanto eu ligo você, nem conta mais tarde lá no campeonato. Então, lá na esquina. Se você achar que alguém está só o turno para legislar, você pode convidar que para mim estou aceitando. Segunda-feira nós estamos juntos. Já pede lá,